Bom dia, alunos do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom, estamos iniciando mais uma semana. Espero que vocês tenham descansado bastante, né, nesse final de semana. Que estejam todos com mais vontade, com muita energia para aprender muito mais. Bom, então vamos pegar um livro de história e abrir na página 34 e 35 para a gente podermos fazermos as correções. Lembram? Bom, na aula passada nós falamos um pouco sobre o modo de vida nas áreas urbanas. Foi até uma aula, né, que nós tivemos uma aula ao vivo. Bom, nas áreas urbanas nós temos, né, alguns prédios, nós temos muito entretenimento, como teatro, cinema, os shoppings, né? Nós temos meio de transportes, vários tipos de meio de transportes, né? Nós temos o metrô, o trem e vários ônibus. E são muitos, né, meios de transportes que a gente encontra nas áreas urbanas, né, nas grandes cidades. Bom, e aí na página 34 tem apenas uma questão que também requer uma resposta pessoal de vocês, tá certo? Bom, então aí nessa pergunta diz assim: há elementos da área urbana, né, de seu município representados nas imagens, nessas imagens aqui, ó, que nós temos aqui em cima. Se sim, quais são eles? O que que tem aqui nessas imagens? Tem o teatro aqui em Guadalupe, se tiver, você coloca. Tem o hospital, se tiver o hospital, você coloca. Tem a estação de metrô, se tiver. E o shopping center, tem? Bom, qual desses daqui tem dessa imagem? Somente o hospital público, né? Nós moramos em uma cidade, mas não é uma cidade muito grande. Então, nós ainda não temos teatro, nós não temos estação de metrô. E também a gente não tem shopping. A única coisa que nós temos aqui em Guadalupe é o hospital público. Então, na primeira questão, vocês poderiam colocar hospital público. E depois, né, vamos mudar lá para a página 35. Bom, aqui na página 35, nós falamos um pouco, né, sobre os desafios dos moradores das áreas urbanas, né? Há um grande desafio. Muitas pessoas acham lindo, acham encantador morar nas cidades, mas morar nas cidades tem um grande desafio. Bom, aqui como ele mostra, nessa primeira imagem, nós temos uma parada de ônibus com muitas pessoas em Taubaté, né? Bom, na outra nós temos pessoas em situação de rua, que estão dormindo na calçada de uma rua. E aqui logo mais embaixo nós temos moradias construídas em áreas de risco, em Vitória. Olha só, uma casa por cima da outra, em cima de um morro. Se der uma chuva muito forte, pode deslizar aí, acabar matando muitas pessoas. Aqui nós temos uma reforma em hospital lotado de pacientes, ou seja, em Sergipe. Um hospital, né, é uma grande dificuldade, um local onde recebe pessoas doentes que estão precisando de ajuda e, no entanto, eles estão no meio daquela poeira toda, né, de uma reforma, de barulho, daqueles equipamentos quebrando parede, quebrando piso, né, o cheiro do cimento, o cheiro dos materiais, tudo isso faz mal, não faz bem para as pessoas que estão doentes, né? Bom, então aqui nós temos duas questões. Na primeira, fala assim: escreva na legenda de cada imagem qual desafio apresentado por ela precisa ser enfrentado pelo governo municipal. Bom, então vamos ver. Cada um que está aqui, né, tem um desafio a ser resolvido. Na primeira imagem, nós temos o ônibus, né? Aqui nós temos o quê? O desafio é a ampliação do transporte público. Então, aqui o governo, ele deve
ampliar, né, o transporte público, porque o transporte está pouco, as pessoas estão andando nele lotado, super lotado. Bom, na segunda imagem, o desafio aqui, no caso, é a construção, né, onde o governo tem que construir, né, construção de abrigos ou casas populares, para que essas pessoas não morem nas ruas, elas saiam das ruas. Na terceira imagem, o desafio aqui é disponibilizar algumas áreas seguras para a construção de moradias, ou seja, não permitir que as pessoas façam suas casas em locais onde, se der uma chuva muito forte, possa desabar, deslizar e matar, tirar algumas vidas. Então, é importante que o poder público esteja atento a isso, observando se aquele local que está acontecendo muitas construções para moradia, se é adequado. Que ele arranje um local adequado, não permita que as pessoas morem nessas situações de risco. E a última, né? O desafio é a construção de mais hospitais e postos de saúde, né? Porque se a população aumentou, é lógico que o número de pessoas doentes também vão aumentar. Então, é a construção, o desafio aqui, de mais hospitais e postos de saúde, para que não aconteça esse tipo de situação. 2. Converse com os colegas sobre os desafios a serem enfrentados em seu município. Bom, nós já comentamos cada um deles, né? O que cada setor poderia fazer, né, para melhorar esses locais, para que resolvam essa situação. Isso não é interessante a gente viver numa situação como esta, né? Mudem para a página 36. Bom, então aqui na página 36, nós vamos falar um pouco, tá, sobre as áreas rurais e no campo, tá certo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas áreas. Acompanhe na página 36, que diz o seguinte: no Brasil, há diversas comunidades que vivem nas áreas rurais ou no campo e se dedicam a atividades como a produção agrícola, a criação de animais e a extração de elementos da natureza. Nelas, há pessoas que trabalham em suas próprias terras e são donas dos instrumentos que a utilizam. Outros trabalham para os proprietários de terra e dos instrumentos de trabalho, né? Então, a gente pode observar aqui, vocês sabem, conhecem que aqui na nossa região nós chamamos, eu vou para o interior, quer dizer o quê? Vai para o campo, né? A forma qual se fala, eu vou para o campo, vou para a roça. Interior, nós já moramos no interior, né? No interior do Piauí. Bom, e aqui nós temos algumas imagens, certo? Onde nós temos duas questõezinhas que é para que a gente possa analisar essas duas questões. Na primeira, pede para que a gente observe as imagens e marque com X as atividades que você conhece. Então, dessas atividades aqui, das 4, vocês vão marcar um X a que você conhece, tá? E a 2, quais produtos originários do campo você consome, no caso, ou seja, que você utiliza, né, ou come do campo. E depois a gente conversa sobre, né, sobre esse tema. Bom, então vocês vão fazer essas duas questõezinhas, responder essas duas questões, tá? E aqui
na página 37, nós temos o modo de vida de alguns moradores do campo. Bom, como nós vimos lá, né, na parte urbana também, vamos ver aqui na parte rural como é que esses moradores vivem. Olha só, diz que o modo de vida das comunidades do campo costuma ser diferente daquele adotado pelas comunidades urbanas. Por exemplo, para ter acesso a diversos estabelecimentos e instituições como centros comerciais e hospitais, os moradores de muitas comunidades rurais precisam se deslocar para as áreas urbanas ou cidades. Então, a gente pode perceber, né, que no campo a gente não tem um hospital. Muitas vezes também não tem escolas. Se tem escolas, são escolas apenas com as séries iniciais. Se precisa, né, e o aluno às vezes só tem até o 5º ano, a partir do 6º ano já não tem mais. Então, aqui no caso, né, se precisa de algum trabalho mais especializado, as pessoas do campo elas têm que se, né, locomover desse campo e ir procurar esse seu atendimento lá nas cidades. Se está precisando de um dentista, de um médico, tudo isso tem que ir para a cidade. Bom, aí temos aqui as 4 imagens que vocês podem estar observando. Alguns trabalhos do campo. E uma questão, o trabalho familiar é um dos aspectos mais importantes para diversas comunidades do campo. Com a ajuda do professor, pesquise com esse tipo de trabalho, é organizado e resiste sua descoberta no caderno. Bom, é uma questão que vocês vão fazer no caderno, tá? Colocar a resposta. Como é que vocês vão ver, né? Vão pesquisar que tipo de trabalho é feito no campo. No campo aqui onde nós moramos, né? Aqui próximo da nossa cidade, tá certo? Ok, então? Então, vocês vão botar, se é roça, vocês botam, as pessoas aqui costumam trabalhar no campo com roças, aí diz quais são os produtos que produzem lá, com roças de arroz, de milho, de feijão, de abóbora, de mandioca. Vocês podem colocar quais são as culturas que estão cultivando nessa roça, tá bom? Certo? Bom, então finalizamos nossa aula de hoje. Que Deus abençoe a todos e bons estudos! Tchau, tchau! Até nossa próxima aula de história.